Muito bem, rapaziada, vamos seguir os nossos trabalhos nessa madruga muito louca, comentando sobre a vitória do Portland Trail Blazers para cima do Golden State. Mais uma, né? Portland Trail Blazers que nessa temporada é o grande carrasco do Golden State Warriors, né? Das 10 vitórias que o Blazers teve na temporada, 3 foram contra o Golden State, né? Uma coisa realmente impressionante. Hoje, vitória por 136-131. Vitória lá no Moda Center, lá em Portland. Um jogo que ficou marcado por uma atuação bizarra do Stephen Curry. Mais uma atuação bizarra do Curry, né? O Curry que vem colecionando atuações bizarras nesse ano. Hoje foram 48 pontos com 12 bolas de 3. Uma coisa simplesmente absurda o que o Curry fez hoje. O Curry ficou a 2 bolas de 3 de igualar o recorde do Klay Thompson. Tipo, se ele quisesse, se ele tivesse forçado um pouquinho, ele tinha quebrado o recorde do Klay, pô. É absurdo o que o Curry fez hoje, né? O quarto jogo de mais de 40 pontos do Curry na temporada. Só o Luke e o Anthony Edwards têm mais do que ele, né? Jogos de 40 pontos, e é um a mais só, né? O Curry nos últimos 7 jogos, em 7 dos últimos 9 jogos, ele marcou mais de 30 pontos e tem média de 34 pontos no período. O Curry hoje, ele passou o Michael Jordan e é o jogador com mais de 30 anos com mais atuações de mais de 40 pontos, pô. São 45 jogos de mais de 40 pontos desde que o Curry fez 30 anos. É surreal o que o Curry vem fazendo, é surreal o que ele fez hoje. Ele já havia feito um jogo absurdo, né? Contra Minnesota na volta dele de lesão. E hoje, de novo, ele jogou pra caralho. E, de novo, não foi o suficiente pro Warriors vencer. Né? Foi mais um jogo onde faltou ajuda. Foi mais um jogo onde os companheiros de equipe do Curry não, né, o ajudaram do jeito que deveriam. Foi mais um jogo onde o senhor Jimmy Butler, o nosso querido senhor omisso, marcou só 16 pontos em 35 minutos. Foi um jogo onde o Draymond Green cometeu 8 turnovers, né? Especialmente no terceiro e no quarto período ele foi muito mal cuidando da bola, né? Foi um jogo onde, pô, você teve ali no banco, Buddy Hield, marcou 10 pontinhos, até ajudou o Buddy Hield, vai, hoje ele nem foi muito problema, mas você teve, tipo, o Pat Spencer jogou só 7 minutos, né, e aí vem as críticas ao nosso querido Steve Kerr, 7 minutos pro Pat Spencer, pouco, né? 6 minutinhos pro Gui Santos, 2 caras que vinham fazendo a diferença na rotação. Foda, né? Mais um jogo que o Will Richard não teve 1 minuto em quadra. Mais um jogo que Seth Curry não teve 1 minuto em quadra. Mais um jogo que Jonathan Kuminga não teve 1 minuto em quadra. Fora, né, as idas do Curry pro banco nos piores momentos possíveis, né? O Curry ali no começo do quarto período, pegando fogo, metendo bola de 3 a rodo, sabe? On fire, Steve Kerr vai lá e senta o Curry no banco. É bizarro, cara, assim, é bizarro o que o Steve Kerr vem fazendo, né? E não é de hoje, né, cara? Isso é de anos já, né? São várias temporadas de trabalhos extremamente questionáveis do Steve Kerr. E hoje, de novo, ele cometeu erros de rotação, de novo cometeu erros de minutos. Esse apego que ele tem na minutagem do Curry é uma coisa bizarra, né? E, mano, o resultado é isso aí. Um Blazers que fez um quarto período ofensivo absurdo, né? Jeremy Grant matando uma cacetada de bola de 3. O Blazers meteu 40 pontos no quarto período. 40 pontos. E, no geral, foi um bom jogo ofensivo do Blazers, né? Foi um ótimo jogo ofensivo do Blazers, sabendo capitalizar em cima dos erros do Golden State. Foram 24 pontos vindos através dos turnovers que o Golden State cometeu, que foram 12, foram 16, foram 18 turnovers, que viraram 24 pontos pro Blazers, né? Um jogo que o Blazers foi muito bem ali no lance livre também, né? 26-29. Blazers que vem indo muito bem no lance livre, né? Muito ali do Deni Avdija, que tá conseguindo ir bastante ali pra linha do lance livre. Inclusive o Jeremy Grant hoje converteu os lances livres que definiram, né, a vitória do time ali no final, que botou o Blazers 5 pontos na frente. Teve, né, no final, e aí, né, não tem como ignorar, o Curry jogou pra caralho, carregou o Golden State, porra, carregou demais. Mas no final do jogo o Curry foi mal. Aquela bandeja livre que ele errou e aquele turnover no final foram lances capitais.
Mas não tem como culpar o Curry, né, gente? Pelo amor de Deus. Você vê o que o Curry fez hoje, 48 pontos, 12 bolas de 3 e querer culpar ele, não dá, né? Ele errou no final? Errou, cara. Foram 2 lances capitais pro jogo. Mas não dá pra criticar o Curry, não dá pra culpar ele de nada, mano. Se tem um cara que tentou de tudo pro Warriors ganhar hoje, foi ele. E é o que ele vem fazendo a temporada inteira. É foda, cara. Se você for pegar aí as atuações bizarras que o Curry teve, que não terminaram em vitória, cara, você fecha 2 mãos, assim, é uma coisa bizarra. E é foda, cara. A verdade é que o Golden State, gente, precisa de ajuda. O Golden State precisa que aconteça nessa temporada o que aconteceu temporada passada, que foi a chegada de um nome pra mexer na estrutura do time. O Warriors precisa disso de novo. Precisa. Não tô falando que precisa de um cara do tamanho de um Jimmy Butler, da mídia de um Jimmy Butler. Não. Mas precisa de chegadas, cara. Precisa de um Trey Murphy chegar, precisa de um Herb Jones chegar. E o Golden State tem peças pra fazer isso acontecer. Tem peças, cara. É pegar a Kuminga que não tá jogando e trocar logo, entendeu? Precisa o Curry precisa de ajuda. Esse é o ponto. E se algum torcedor do Warriors tinha dúvidas sobre a necessidade de ajuda pro Curry, eu acho que depois de hoje, 48 pontos, 12 bolas de 3 e o cara não ganhou. Precisa de ajuda, cara. Precisa de ajuda. Óbvio, o Steve Kerr precisa fazer um trabalho melhor? Com toda certeza. Se o Steve Kerr tivesse fazendo um trabalho melhor, eu não tenho dúvida que o Golden State teria uma campanha muito melhor. Porque o elenco do Golden State, eu reforço, é bom. É muito bom o elenco. Só que você tem o Steve Kerr não fazendo um trabalho bom. Você tem certos jogadores não rendendo. Você tem, né, alguns problemas estruturais, táticos ali que estão prejudicando o time. Mas esse time precisa, mesmo eu achando o elenco muito bom e achando que o trabalho do Steve Kerr tem que ser melhor, a grande necessidade mesmo desse time é de chegadas. Precisa de pelo menos uns 2 bonecos ali. Precisa de um boneco no garrafão pra proteger o garrafão, precisa de um cara ali mais, né, físico no garrafão. O Al Horford era pra ser esse cara, mas o Al Horford não consegue ficar saudável. E precisa de defesa, precisa de mais arremesso, precisa de um Trey Murphy. Em resumo, precisa de um Trey Murphy, entendeu? Então, é isso. De novo, isso ficou nítido e, obviamente, Draymond Green precisa ser melhor. Não dá pra um cara como o Draymond Green, que tem uma responsabilidade tão grande no ataque, cometer 8 turnovers do jeito que ele cometeu, né? Jimmy Butler precisa ser melhor. E é o que eu venho falando. Luiz, você acha que o Jimmy Butler tá jogando mal? Cara, não tá jogando mal. Mas ele não está jogando tão bem quanto o Warriors precisa que ele jogue. Hoje ele foi mal, tá? Hoje em específico ele foi mal. 3 de 11 nos arremessos com 3 turnovers foi um jogo péssimo do Jimmy Butler, né? Tanto que ele terminou com plus-minus de -4. Então, Jimmy Butler precisa ser melhor, mas esse time precisa de injeção de talento. E precisa disso rápido. Porque quanto mais você demorar pra mexer e pra acumular vitórias nesse oeste, mais difícil fica pra você conseguir essas vitórias mais pra frente. Então, o Warriors precisa de chegadas rápidas. E do outro lado, cara, o Blazers, mano, vitória pra dar moral, né? O Blazers que vem passando por um momento de oscilação na temporada, momento ruim, né? Dá até pra gente falar que é um momento ruim. Cara, vitória pra dar moral, pra dar confiança, né? Conseguindo sobreviver a uma atuação gigante do Stephen Curry, o que em anos anteriores lá em Portland, né, seria já... Curry meteu 48 pontos e seria a vitória do Golden State, né? Hoje não, hoje o Blazers consegue sobreviver a essas atuações aí do Curry, né, tá conseguindo ser soberano contra o Curry, né, contra o Warriors nessa temporada. Hoje a gente teve ali Sheldon Sharp jogando muita bola, 35 pontos pro Sheldon Sharp, 5 bolas de 3, jogando demais. Jeremy Grant fazendo um ótimo quarto período, matando bolas de 3 importantíssimas, foram 35 pontos para ele também, com 7 bolas de 3. Deni Avdija, muito impactante ali nos lances livres, indo bastante pra dentro, foram 26 pontos, 12 de 13 no lance livre, 7 rebotes, 8 assistências, jogou muito bem. Você teve Donovan Clingan dominante nos rebotes, juntamente com Robert Williams, os dois combinaram para 21 rebotes no jogo, sendo 5 ofensivos, fez a diferença. Então foi um bom jogo do Blazers, sofreram com o Curry, mas conseguiram ali sobreviver bem e fecharam muito bem o jogo, diferente do Warriors, que fechou mal a partida, tá? Blazers 10-16 de campanha, Golden State 13-14 de campanha. O que você achou do jogo, meu guerreiro? Gostou do que viu? Gostou do jogo? Torcedor do Blazers, tá feliz? Manda aí nos comentários.
Se gostou, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo. Não se esqueça de dar uma conferida lá nos produtos da Centauro. Né? A Centauro tá com promoções maravilhosas para esse final de ano. E usando o cupom SWISH10, você garante mais 10% de desconto. Então, vale super a pena. Cupomzinho SWISH10. Tá aí na descrição, é só usar lá na Centauro. E é isso, gente. Obrigado a todos pela audiência nessa madrugada. Nos vemos mais tarde com o Switch TV Show, né, onde eu irei repercutir todos os outros jogos da rodada de hoje. Valeu, obrigado e, por favor, ajudem Stephen Curry. É o apelo que eu faço aqui pra vocês. Ajudem Stephen Curry, que ele tá precisando. Tamo junto, gente. Obrigado, valeu, tchau.